Presidente Rodolfo Landim já tomou a decisão que, além da contratação do Tite, ele também quer uma barca, até para aliviar a folha de pagamento e poder contratar novos jogadores. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino e deixa o teu like. Bom, vou começar o vídeo aqui já falando dessa rodada do Campeonato Brasileiro que se desenhou até bem para o Flamengo. O Flamengo está na quinta colocação, porque ontem o Red Bull Bragantino conseguiu virar um jogo para cima do Palmeiras, um jogo que para o Flamengo, se fosse empate, seria maravilhoso. O Bragantino acabou ganhando e com a vitória, o Bragantino assume a vice-liderança no Brasileiro. E o Botafogo, que é o líder do campeonato, entra em campo hoje contra o Goiás. Rapaz, se o Goiás ele ganha do Botafogo, seria bom para o Flamengo duas vezes. Primeiro, porque ia segurar o Botafogo e o Flamengo estaria aí a 9 pontos, né? Não, a 8 pontos do Botafogo. Ia dar uma segurada e ia diminuir a distância. E depois ia ficar mais legal, porque o Goiás ainda ia colocar o Vasco, que perdeu ontem de goleada para o Santos, para a zona de rebaixamento. Vamos ver. Tomara, né, que consiga o Goiás aí segurar o ímpeto do Botafogo nesse jogo de hoje. A tabela até o momento, tá? Botafogo é o líder com 51. Lembrando que pode chegar a 54 se vencer do Goiás hoje, ou a 52 se empatar. O Red Bull Bragantino é o segundo colocado com 45, Grêmio o terceiro com 44, Palmeiras o quarto com 44, Flamengo o quinto com 43, Fluminense o sexto com 41, Atlético Mineiro o sétimo com 40, Atlético Paranaense o oitavo também com 40, Fortaleza é o nono com 39, o São Paulo é o décimo com 34, Cuiabá, 11º com 32, Cruzeiro, 12º com 30, Corinthians, 13º também com 30, Internacional, 14º com 29, Santos, 15º com 27, Vasco, 16º com 26, aí vem a zona de rebaixamento, Goiás, 17º com 26, Bahia, 18º com 25, América Mineiro, 19º com 18 e Curitiba, 20º com 17 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, Goiás e Botafogo ainda vão se enfrentar hoje para poder fechar a rodada. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar sobre técnico, porque é o que vocês mais perguntam, apesar de eu não ter colocado nada no título nem na capa, mas é o que a galera mais pergunta. E aí, galera, vou explicar uma coisa para vocês. Dentro da diretoria do Flamengo, tipo assim, claro, como eu trouxe ontem no vídeo da tarde, tem alguns outros técnicos que já estão ali na alça de mira, tal, meio que de stand-by. Mas internamente no Flamengo só se fala na contratação do Tite. O Tite é a total prioridade no Flamengo. O Tite é, assim, a prioridade máxima no Flamengo é a contratação do Tite. Não se fala em outra coisa, não se fala em outro técnico, não se fala em outra possibilidade, a não ser a contratação do Tite. Então, só para eu explicar e contextualizar para vocês, o Tite é a prioridade, o Flamengo quer a contratação do Tite e só se fala nisso dentro do Flamengo, beleza? Bom, deixa eu mudar de assunto, falar agora sobre a barca, mas antes falar de Bruno Henrique e Pedro, né? Porque a situação é a seguinte, gente, tanto o Bruno Henrique como o Pedro vão passar por uma reavaliação hoje, né? Quando o Flamengo se reapresenta. Por quê, Flazoeiro? Vou explicar. Tanto o Pedro como o Bruno Henrique sentiram desconforto durante o jogo sábado contra o
o Bahia. O Pedro logo depois do pênalti. Ele bate o pênalti, vai lá comemorar no banco de reservas, leva a mão na coxa e chama o Tanuri. E o Bruno Henrique tomou aquela pancada no pé, que apesar de não ter pego em cheio, também pegou no pé do Bruno Henrique. Então assim, ainda que não pegou em cheio, assim, ainda que não deu aquela burdoada, mas obviamente também machuca. E aí o Bruno Henrique também vai passar hoje aí por essa reavaliação. Torcer para que esteja tudo bem e que sábado os dois estejam em condição de enfrentar o Corinthians lá na Arena Itaquera, lá no Neoquímica Arena, em Itaquera, jogo pelo Campeonato Brasileiro também. Bom, galera, e tem uma galera que me pergunta, Flazoeiro, onde é que você compra essas capinhas aqui do Flamengo, personalizada, com seu nome? Onde é que você compra isso? Pessoal, na GoCase. A GoCase é a maior e a melhor loja de personalizados do Brasil. Na GoCase você tem várias estampas do Flamengo e você pode colocar seu nome, pode colocar número, pode fazer o que você quiser. Além das capas, também tem as garrafas térmicas, mano, que são um sucesso, são muito bacana e tem um monte lá. Você pode colocar teu nome, vem com o escudo do Flamengo, mantém a água gelada por muito tempo e agora tem de dois tamanhos, tem de 600 ml e de 900 ml. Então, você que quer beber água, mano, vai na GoCase. Lembrando que na GoCase, você usando o meu cupom FLAZOEIRO, você tem frete grátis para todo o Brasil. E comprando duas capas, você ganha mais duas. Então, comprou duas, ganha mais duas. Usou o cupom FLAZOEIRO, frete grátis para todo o Brasil. Capa e agora também chegou a garrafa térmica. Corre na GoCase, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Agora, sobre a barca no Flamengo, porque além da contratação do técnico Tite, o Flamengo já começa a trabalhar na possibilidade de uma barca, jogadores saírem, por dois motivos. Primeiro, para liberar o elenco e desafogar a folha, e aí você pode, com a folha desafogada, contratar novos jogadores, e também para você poder... alguns contratos estão acabando, então o Flamengo entende que acabou o ciclo e é isso, para você poder encerrar alguns ciclos. Vou explicar a situação de jogador por jogador. Jogador que está em final de contrato e que, assim, a diretoria praticamente já decidiu que não vai renovar o contrato deles. Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Esses dois jogadores devem não permanecer para o ano que vem. O Rodrigo Caio está vivendo os seus últimos anos de contrato. Rodrigo Caio esse ano, assim, jogou pouquíssimos minutos. Teve algumas situações de lesões aí no passado que ficou muito complicado e aí o final do ano vai chegar ao final do contrato dele e a tendência é que o Flamengo não renove. Outra situação é a do Felipe Luiz, que pode ser que até permaneça no Flamengo, porém não como jogador. Ele pode aí, quem sabe, até virar técnico das categorias de base, já que ele tem formação para isso. São essas duas situações de contrato. Aí tem a situação do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, que seguem indefinidas. A diretoria tenta a renovação, quer a renovação. Ali no Bruno Henrique tem um jogo duro já acontecendo também por parte do empresário, que já começa a achar que o Flamengo tem que recontratar o Bruno Henrique, porque não acharia um jogador como ele no mercado, e enfim, todo esse imbróglio que envolve hoje Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Então assim, eles não estão em uma barca, o Flamengo não quer negociá-los, o Flamengo não quer que eles vão embora, mas caso não cheguem em acordo, eles podem sair. E aí tem a situação dos jogadores com contrato, que é o Pablo e o goleiro Santos. E o que acontece com o Pablo e o Santos? O Flamengo deve colocá-los no mercado. O Santos porque virou a terceira opção, né? E aí, assim, para um goleiro do tamanho do Santos ser a terceira opção, não é bom. O Santos tem vaga aí na maioria dos times do Campeonato Brasileiro, até pelo que ele sabe fazer. Não estou dizendo pelo que ele fez, pelo que ele sabe fazer. O Santos catou muito no Atlético Paranaense, teve uma boa fase também catando no Flamengo, mas infelizmente no começo desse ano para cá oscilou bastante para baixo e aí perdeu espaço, virou a terceira opção no Mengão. E por conta disso, até os seus empresários devem tentar aí buscar um novo time para ele. E aí tem a situação do Pablo, que é praticamente a mesma. O Paulo Souza pediu a contratação do Pablo no ano passado, ele chegou, jogou alguns jogos e tal, mas nunca teve uma sequência muito grande no Flamengo e o jogador não vem sendo aproveitado. E por último, e não menos importante, que é uma situação diferente de todas, é a do Davi Luiz, que tem o seu contrato no final, porém tem uma cláusula
que dá a ele o direito de renovação automática. Flazoeiro, o que é isso? Automaticamente o Flamengo fica obrigado a renovar o contrato com ele. E aí ele teria, o Flamengo teria que chegar a um acordo do contrato não ser renovado. E aí ele não teria mais esse 1 ano de contrato. Essas são as situações, esses são jogadores com possíveis chances de saírem do Flamengo nesse final do ano, nessa barca. A gente sabe que vai ter uma barca, que o Flamengo vai montar uma barca e que vai sair jogadores, como eu disse, primeiro, para poder encerrar ciclos e segundo, para poder liberar a folha de pagamento e você conseguir contratar novos jogadores para o elenco. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, é muito importante. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!